Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? O texto para a nossa meditação de hoje se encontra em Gálatas capítulo 1, a partir do verso 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Este é um texto muito significativo de Paulo, quando ele escreveu à comunidade da Galácia. E ele escreveu com um objetivo muito claro de defender o evangelho da graça. O evangelho estava sendo atacado pelos judaizantes, que eram os mestres falsos ali que estavam surgindo ali naquela geografia e que estavam questionando a autoridade de Paulo, a integridade da sua mensagem e a pureza dos seus motivos pelos quais ele havia pregado o evangelho. E é por isso que Paulo escreve a esta comunidade. E logo no começo da sua carta, Paulo começa a defender o seu apostolado, o seu ministério. Que ele fazia o que ele fazia, porque Deus o havia chamado para tanto. E que ele era servo de Cristo e não dos homens. Que a sua preocupação era agradar a Deus e não aos homens. E depois ele apresenta que esse evangelho que ele pregava era um evangelho que havia sido revelado por Deus e não pelos homens. O evangelho que ele anunciava não era resultado do entendimento da pesquisa humana, mas da revelação divina. E fora o próprio Cristo que o revelara. E ele deixa isso muito claro aqui, logo no início desta carta. Quando você vai em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, aqui ele reforça esse argumento. No capítulo 2, o verso 4, ele diz assim: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Observe que ele reforça o argumento dizendo que o evangelho que ele havia pregado e que estava pregando era o evangelho que Deus havia confiado a ele, que Deus havia provado e aprovado ele e havia confiado a ele a responsabilidade de pregar esse evangelho da graça. O evangelho que você é salvo através do sacrifício de Cristo e não daquilo que você faz. A única contribuição que você tem nesse evangelho é com o seu pecado, do qual você necessita ser salvo. É Cristo que faz tudo quando você o aceita, é o sangue dele que te purifica e te salva. Agora os judaizantes estavam questionando, dizendo que Paulo estava facilitando a adesão ao evangelho, estava baixando as normas para aceitar o evangelho, para que ele tivesse uma grande aceitabilidade de pessoas, um grande número de conversos. E Paulo evidencia dizendo que não, que esse evangelho que ele estava pregando, ele havia sido revelado por Deus, não era resultado da sua mente, da sua compreensão, mas da revelação divina. E ele simplesmente estava pregando aquilo que Deus o havia confiado para pregar. E ele usa 3 argumentos para confirmar a integridade do seu evangelho. Quando você vai em 1 Tessalonicenses, o capítulo 2, o verso 5, ele diz o seguinte: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Olha o que Paulo está dizendo. Ele nunca usou de linguagem de bajulação. Paulo nunca usou de lisonja para ganhar o favor das pessoas, para ganhar a aprovação das pessoas, para massagear o ego das pessoas. E depois ele diz que ele era um pregador, ele não era um bajulador. Segundo ponto que ele utiliza, ele diz que ele era um missionário, ele não era um mercenário. Ele não pregava mercadejando a palavra para ganhar dinheiro com a palavra, para extorquir a fé das pessoas usando a palavra. Paulo diz: eu não estou pregando para angariar fundos e recursos para mim, eu estou pregando para conduzir pessoas aos pés de Cristo. Eu não sou um bajulador, eu sou um pregador. Eu não sou um mercenário, eu sou um missionário. E depois Paulo, no verso 6, ele diz assim: também jamais andamos buscando a glória de homens, nem de vós, nem de outros. Paulo apresenta aqui que a sua realização pessoal não procedia da opinião das pessoas ou da aprovação das pessoas, mas do agrado do coração de Deus. Ele deixa isso claro, e é por isso que eu escolhi falar com vocês sobre esse texto neste dia, para que você também possa colocar isso como sendo prioridade na sua vida, que a sua grande prioridade, que o grande objetivo da sua vida seja agradar a Deus e não os homens. Se der para agradar os homens, por consequência de você estar agradando a Deus, amém, glória a Deus e aleluia. Mas se não, coloque como centralidade na sua vida, meu caro amigo, minha cara amiga, agradar a Deus. Porque nem Cristo conseguiu agradar as pessoas. Não será você que será o primeiro a agradá-las, ou agradar a todos. Eu até li um tempo atrás uma frase
que eu achei muito pertinente e eu gostaria de compartilhar ela com você neste momento, que dizia o seguinte: a chave do sucesso eu não sei, mas a do fracasso é você tentar agradar a todos. Amigo, a sua grande centralidade, a sua preocupação na sua caminhada cristã deve ser agradar a Deus. Deve ser reconhecido por Deus e não aplaudido pelas pessoas. Então, quando você estiver cantando, quando você estiver pregando, quando você estiver usando o talento que Deus te confiou, use-o para a glória de Deus. Não use o talento que Deus te deu para você ser uma estrela no Evangelho. Porque quem tem que brilhar é Cristo. A glória tem que ser dada a Cristo. A exaltação tem que ser da pessoa de Cristo e não de quem fala a mensagem de Cristo. Nós somos apenas um canal pelo qual a bênção de Deus vai fluir, vai chegar ao coração das pessoas, vai chegar à vida das pessoas. Não se esqueça que você é um instrumento, mas quem faz a obra de arte é o grande pintor, que é o nosso grande Deus. Amém? Que você se coloque nas mãos dele neste dia e que você permita que através da obra dele na sua vida você possa ser usado para também participar do milagre na vida de muitas outras pessoas. Amém? Então feche os seus olhos, decida agradar a Deus, colocar a vontade dele em primeiro lugar na sua vida e nós iremos orar juntos nesse momento. Querido Deus e Pai, obrigado porque a palavra do Senhor nos falou que a nossa preocupação, que o nosso grande objetivo de vida deve ser agradar o Senhor, assim como Paulo. Nos ajude, Pai, para que possamos alcançar esse objetivo, para que a nossa vida seja uma vida que venha glorificar o Senhor em todos os aspectos. Nos dê um dia feliz, nos abençoe. Nós te pedimos, Pai, e o fazemos em nome de Jesus. Amém.